Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião mediúnica. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo na noite de hoje esteja reinando no coração, no lar de todos vocês. Que todos se encontrem em paz e em harmonia. Boa noite a todos. Nesta noite muito especial, que nós tenhamos uma reunião mediúnica, como sempre, carregada de bênçãos, de harmonia, de paz, de amor para todos nós. Relembrando, nossa casa, o CETELV, continua aberta, os trabalhos estão seguindo normalmente, tá? Então, os trabalhos de cura estão seguindo normalmente. Às quartas-feiras, a reunião mediúnica presencial e o passe segue. Aos sábados, o atendimento fraterno, o passe a partir das 15 horas e todos os atendimentos de cura continuam normalmente, tá? Então, aqueles que desejarem comparecer à casa, podem comparecer. Aqueles que estão em tratamento e não se sentirem à vontade, podem fazer o tratamento de casa, tá? Só nos avisa para que a gente coloque em vibração ali naquele dia o tratamento à distância. Isso mesmo. Então, aproveitando todo mundo que já está chegando aí na reunião, aqueles que já estão entrando, coloquem um copo d'água, tragam seus remédios, vamos nos posicionando da melhor forma possível, relaxando o nosso corpo, deixando agora de lado aquilo que nos incomoda, aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos aflige, que nos traz desequilíbrio, nós vamos agora deixando completamente longe de nós, para que a gente possa receber essas bênçãos da espiritualidade. Quando fala que a gente tem que fazer a nossa parte, é exatamente isso. É a gente dar abertura, abrir as portas do nosso coração com fé, com esperança. Então, a gente tem que relaxar o nosso corpo, a gente tem que convidar os espíritos, amigos e protetores, confiando, para que eles atuem sobre nós. Então é isso que nós vamos fazendo nesses momentos que antecedem e vamos nos entregando a Deus nosso Pai com toda a confiança, sabendo que Ele sempre está por nós. E enquanto nesses momentos, a gente vai fazendo esse exercício de relaxamento, essa alegria de estarmos juntos, de estarmos aqui, unidos, sempre unidos. Vocês já pensaram que já foram 2 anos e meio só de live, só de reuniões mediúnicas? Então, seguimos aqui unidos em torno do nome, da palavra de Jesus. Então, isso a gente tem que comemorar, é com muita alegria que se faz isso. E com muita alegria também que a gente avisa que recebemos novas cestas de alimentação, as cestas básicas, então já estamos com ela para fazer novas distribuições, tanto para famílias carentes cadastradas que a gente tem lá no centro, e também para moradores de rua e moradores ali de comunidades, que a gente também faz a entrega. Então, a caridade material aí tem que estar também presente, no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, porque o amparo social, cada um deve fazer a sua parte, e o centro, como uma casa de caridade que é, também, deve voltar para esse lado seus olhos e amparar na medida do possível daquilo que chega até nós e que nós podemos fazer da melhor forma possível, Então é com alegria que a gente também informa isso a vocês, porque se não fosse pelas doações, pelas contribuições de vocês, a gente não conseguiria tocar esse trabalho, Então Sem dúvida. É muito alegre mesmo. Sozinhos não fazemos nada. Ninguém faz nada sozinho, ninguém. Somos todos um, Nós fazemos a parte de um todo. Então, é um pouquinho de cada um que consegue fazer tudo isso que a gente vem fazendo, Esse grande mecanismo girar e acontecer e produzir algo de melhor, algo de bom, algo muito maior do que a gente pode imaginar, Sem dúvida. Então agora... Vamos lá? Vamos nos preparando então para fazermos a abertura da nossa reunião mediúnica.
Eu convido a todos para se sentarem relaxadamente, para deixar todos os problemas agora do lado de fora e nos entregarmos, né, a essa espiritualidade grandiosa, essa espiritualidade de luz que se encontram entre nós nesse momento. Então vamos elevando o nosso pensamento, primeiro e sempre em forma de agradecimento. Agradecer a Deus, nosso Pai, por essa grande oportunidade que Ele nos dá, a oportunidade da reencarnação, a oportunidade de resgate, a oportunidade do aprendizado, né? E da evolução, que é para isso que nós estamos aqui. Então agradecemos nosso Pai por todas essas oportunidades. Agradecemos também a Jesus, nosso Mestre, porque Ele nos ensinou o passo a passo para que a gente possa chegar a essa evolução, né, que Deus espera de nós. E agradecer imensamente a Dr. Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa, pela oportunidade de trabalho, por nos permitir fazer parte dessa equipe e por todas as bênçãos que nos é dada todos os dias, né? Então, em forma de agradecimento, vamos levar em pensamento até Deus, nosso Pai, a prece maior, a prece que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, e hoje, como vocês podem observar, nós estamos gravando a reunião mediúnica aqui da nossa casa. Então eu peço a vocês desculpas pelos barulhos que tem, como eu já falei para todo mundo, né? A gente mora no primeiro andar, bem em cima do parquinho, né? Então, se tarde bonita ainda, né? Tempo gostoso, tá menos frio, então nós temos aí várias crianças brincando e eu espero que o barulho não venha a perturbar aqui a nossa reunião mediúnica de alguma forma que nos tire a concentração. Então eu peço que todos vocês mantenham a concentração ainda mais elevada, né? Bom, e no dia de hoje, para aqueles que não sabem ou talvez não se lembrem, né? Fazem 5 anos que o Dr. Melo, presidente da nossa casa, fundador da nossa casa, que ele partiu para o plano espiritual. Hoje, dia 23 de junho de 2022, são 5 anos. E a gente estava aqui pensando, eu, o Marco, puxa vida, que a gente gostaria de fazer na noite de hoje uma homenagem ao Dr. Melo. Então nós resolvemos dedicar essa reunião mediúnica a ele, que tanto fez por nós, que tanto nos auxiliou, nos amparou. Eu falo a nós, não só a nós, mas a muitas pessoas, tantas a gente não tem nem noção de tudo que ele fez, né? De todo o bem que ele espalhou, de todas as bênçãos que ele distribuiu durante a vida dele. Então a gente queria, na noite de hoje, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer por ele, é dedicar essa reunião mediúnica para ele. E por isso eu não vou ler o Evangelho hoje segundo o Espiritismo, e eu gostaria de falar sobre o Dr. Melo. Falar, né, Marco? Conversarmos um pouco sobre esse nosso querido irmão. Porque para aqueles que não o conhecem, para que fiquem sabendo um pouco mais, né, da história e do nosso centro, de como tudo começou e de como ele influenciou na nossa vida, no nosso dia a dia, naquilo que a gente tem hoje. E para aqueles que já o conhecem, sempre, né, para matar a saudade, sempre quando a gente lembra dele, é muito prazeroso, é muito bacana, né? Nós somos o que somos, a casa é o que é hoje, graças aos ensinamentos do Dr. Melo, né? Sim. Graças a ele. O Dr. Melo era um médium excepcional, tinha um canal direto
com a espiritualidade. Ele conversava direto com o Dr. Bezerra de Menezes e toda a espiritualidade, né, todos os mentores da casa. Ele era um médium diferenciado. Aliás, ele era um médium em missão, né? E ele cumpriu a missão dele, assim, com muito empenho, com muita dedicação. Quem frequenta a casa desde aquele tempo sabe como o Dr. Melo era, né, rigoroso nos trabalhos, ele era estava sempre presente, nunca deixou de atender uma pessoa, não importava a hora que fosse, né, o dia, ele estava lá atendendo. Sempre com muita organização e muito respeito, mas estava lá sempre a ajudar aqueles que o procuravam, né? Uhum. E na noite de hoje, assim, eu fiquei pensando aqui com o Marco também, puxa vida, mas faz 5 anos que ele faleceu, né, do desencarne dele. Mas a gente não pode pensar nessa data como um pesar, porque, meus irmãos, a verdadeira vida, ela não é aqui. Nós, como espíritas, sabemos disso. Aqui é um planeta escola, onde a gente vem para aprender, se desenvolver, passar, no nosso caso, por provas e expiações, para poder seguir o nosso caminho de evolução. A nossa verdadeira vida, ela está do lado de lá. É a vida espiritual. Não é porque a gente não se lembra, não é porque a gente vive materializado que a gente tem que desconsiderar ou achar que o que eu não vejo não existe. A gente já tem uma evolução suficiente para saber que existe um mundo de coisas que estão à nossa volta, dentro de nós, que estão nos circundando e que existem, muito embora os nossos olhos não vejam, não é verdade? Então, nós devemos cada vez mais nos sublimar e ver com os olhos da espiritualidade e acreditar que sim, é do lado de lá que se vive a verdadeira vida. Então, do mesmo jeito que quando uma criança nasce aqui no planeta Terra, nós fazemos a coisa com uma alegria, né? É um novo serzinho que está chegando, né, na nossa família, entre os nossos amigos. Todos os nascimentos são comemorados. Então, quando o Dr. Melo foi para o lado de lá também, deve ter sido uma comemoração para aqueles que estão do lado de lá, aguardando por ele. Seus familiares, seus entes queridos, a mãe dele que já tinha desencarnado, o pai. Então, não há motivo para dor, sofrimento. O que fica aqui para nós que estamos ainda materializados, encarnados aqui no planeta Terra, é a saudade. É a saudade, a gente gostaria de conversar, né, mais de pertinho com ele de novo, ter novas oportunidades, né? Mas a gente não pode deixar que a saudade se transforme em tristeza, se transforme em pesar. Não, a gente tem que imaginar que a verdadeira vida é do lado de lá, que ele, sobretudo, cumpriu a sua missão de uma forma positiva, entre erros e acertos, porque, acima de tudo, o Dr. Melo não era santo, era uma pessoa de carne e osso, assim como nós, buscando a sua evolução, tentando fazer o seu melhor, ensinando aquilo que ele tinha para ensinar e podia ensinar, né? Mostrando, sendo ali uma bússola norteadora para tantas outras pessoas que o seguiam, que conviviam com ele. Então, que essa influência positiva tenha produzido frutos em todos nós e todos aqueles que estiveram com ele nessa encarnação. Então, eu gostaria assim que o dia de hoje fosse uma alegria, fosse pensado e sentido de uma forma alegre, prazerosa e não dolorosa. E isso eu falo não apenas com relação a ele, mas com relação a todos os outros entes queridos nossos e todos os demais espíritos que já partiram para a pátria espiritual. Eu acho que a gente deve pensar dessa forma, né? E que isso traz um benefício não só para nós, mas um benefício para aqueles que já estão do lado de lá e que às vezes não tem tanto entendimento quanto, por exemplo, tinha o irmão Melo. Como o Marco falou, o Melo era realmente um missionário e ele tinha, para aqueles que não o conheceram, o início da sua missão e o término da sua missão. E até para iniciar essa missão dele, foi assim, para ele também conturbado,
Eu lembro que uma vez ele me contou que ele por 3 vezes, ele tentou iniciar essa missão e sempre acontecia alguma coisa que, dentro do planejamento dele, acabava por impedi-lo. Até que na terceira vez e última vez, o próprio Dr. Bezerra chegou perto dele, ele estava muito chateado e ele não entendia, puxa, por que a coisa não deslanchava, né? E aí o Dr. Bezerra falou, meu irmão, você não está entendendo que você tem que fazer as coisas de conformidade com que a espiritualidade está orientando você e não da forma como você está planejando. Então, você não vai esperar algo acontecer para começar a sua missão. Você vai começar ela agora. Aí ele entendeu que não adiantava todos os planejamentos que ele fazia na Terra, se programando para começar a missão, porque a missão já ia começar de qualquer forma, ele tivesse se planejado ou não, porque o espírito estava pronto para aquilo. E isso me trouxe uma grande lição, que às vezes a gente quer organizar tudo à nossa moda, da nossa forma, não que isso seja errado, mas que existe, principalmente em espíritos missionários, né? Um caminho que já está traçado ali em cima, e veio o próprio Dr. Bezerra colocar o Melo para iniciar a sua missão. Então, isso assim sempre me marcou muito. E depois de iniciada essa missão do Melo, é importante, mas ao mesmo tempo redundante dizer que ele marcou as pessoas com as quais ele teve contato sempre de uma forma muito profunda, muito intensa. Eu tenho certeza que cada um de vocês que pôde estar com ele enquanto ele estava aqui na Terra tem uma história para contar a respeito dele, tem algo a dizer, tem algo a contar. Puxa, ele me marcou, ele me ajudou tanto em tal coisa, tanto em tal situação, porque ele intervia não apenas na parte da saúde, mas ele intervia também de uma forma geral, com orientações. Quantos casamentos ele ajudou que não fossem desfeitos? Quantas crianças, quantos bebês chegaram graças às medicações, graças às orientações e tratamentos feitos lá na casa? Quantas famílias foram recompostas graças também ao empenho dele em conversas inumeráveis de horas e horas com diversos pacientes. Como o Marco falou, tinha hora para começar o tratamento, o atendimento, não tinha hora para acabar. Ele vinha 2 vezes por mês para São Paulo e ficava das 8 da manhã até a hora que fosse necessário. E isso quer dizer 10, 11, meia-noite, não importava, né? Até onde tinha paciente ele fazia. Então foram muitas orientações, muito auxílio, muita ajuda, muito trabalho. E em Brasília, onde ele atendia e morava, ele ia todos os dias para o centro espírita. Ele nunca fechou a porta para ninguém. Ele sempre estava disposto, dentro do que ele podia fazer, a atender os outros. E como eu falei para vocês, é um homem com seus defeitos, com as suas virtudes. E é por isso que a gente deve se espelhar. Não é alguma coisa impossível de acontecer, impossível de se alcançar. Nós devemos procurar agir com a mesma seriedade, com o mesmo empenho, com o mesmo amor, abrindo as portas do nosso coração, porque tudo o que ele, eu acho que mais gostaria na noite de hoje, claro, de ser lembrado, né? Mas assim, dele ver que tudo aquilo que ele plantou, fez, ensinou, deu frutos, que a gente conseguiu aprender e que tem o dedo dele ali na vida de cada um de nós, no dia a dia de cada um de nós. Olha, nisso hoje eu sou melhor porque ele me ajudou. E isso deve ser muito prazeroso para o espírito, e é a forma que nós temos de retribuir a ele. É com trabalho, é com amor, é dando continuidade no atendimento e auxílio a todos aqueles que procuram a nossa casa, né? Ele foi um espelho, um pai para todos nós, né? Quem trabalhou com ele sabe do que a gente tá falando. E assim, sabe, gente? A gente se emociona, desculpa, mas... A gente fica mesmo assim, emocionado, porque quem teve contato entende o que a gente
tá Uhum. querendo, assim, dizer? Assim, o Melo não é um deus, o Melo era um homem como nós. E mostrou que nós podemos fazer, que nós podemos trabalhar. Ele nos ensinou a isso. Ele amparava a gente assim com todo carinho, dava bronca quando precisava, como um pai, né? Chamava atenção. Eu sou muito grata, ele confiou em mim e eu sempre atendi as pessoas que vinham pela primeira vez na casa, com o atendimento da parte de saúde e tudo. E muitas vezes as pessoas não queriam ser atendidas comigo, elas queriam ir com o Melo. E o Melo, assim, tipo, apostou em mim, ele, né? Ia lá, não, é com ela e tal. Aí a pessoa tinha que vir comigo, às vezes ficava decepcionada porque queria ir com ele, mas na segunda vez já ia com ele. E mesmo assim, ó, ou é atendido pela Ana, ou não vai ser atendido então. Aí a pessoa vinha, era atendida, ou seja, ele me ajudou muito, ele me deu muito suporte, me deu muito carinho. Então, eu nem saberia como retribuir. Eu, assim, nós continuamos, entre várias pessoas, fazendo o trabalho lá na casa e espero que estejamos minimamente, né, Agradando ele. à altura, né, do que talvez ele esperasse de nós, na verdade. Né? Então, assim, pela confiança depositada na gente, porque tudo que ele tinha, gente, o Melo era uma pessoa que não tinha posses, não tinha. O que ele tinha é o que ele construiu em relação à doutrina espírita. Aquela casa, essa casa, o Cetrelve, e aquela casa de Brasília, era a vida dele, era tudo que ele tinha. Ali estava o coração dele, ali estava o trabalho dele, ali estavam as esperanças e o amor dele. Então, assim, a gente procura honrar e tentar fazer o nosso melhor, porque eu sei que era isso que ele esperava da gente. Ele não atendia só aqui em São Paulo e em Brasília, ele atendia No também Rio de Janeiro, no Rio de em Belo Janeiro, Horizonte, no Nordeste. Ele teve assim um trabalho muito, muito bonito. e morreu trabalhando. Morreu trabalhando. Ele faleceu vindo de avião aqui para São Paulo. Ele não chegou a tomar um avião porque se sentiu mal, voltou para casa e faleceu em sua casa. E, ou seja, é uma bênção, né? É uma bênção você morrer trabalhando. Quando tantos passam por tantas situações, morrer em trabalho é divino. Lembrando também que o Melo tinha família, se dedicava também à família, era um homem muito assim, responsável com tudo, com a família, com os filhos, né, com o netinho que ele chegou a conhecer. E hoje ele tem outro que ele não conhece aqui na Terra, mas com certeza. Né? E a gente tem certeza que o Melo continua o trabalho dele do lado de lá, ele continua a trabalhar porque tinha um conhecimento muito grande e a missão continuava do lado de lá. Ele nos ajuda com absoluta certeza, né, nos intuindo aqui, dando um puxão de orelha aqui, outro ali. Então, assim, nosso agradecimento é imenso, nossa gratidão é profunda a tudo aquilo que o Melo representa. E eu sei que vocês que estão aí nos ouvindo, aqueles que o conheceram, muitas vezes sentem a presença dele, muitas vezes quando se lembram dele, às vezes até pedem, não é verdade, a intercessão dele por alguma coisa. Vocês também estão com ele. Vocês também sentem a presença dele, que eu sei, o carinho, o amor e as histórias que cada um de vocês viveu com ele, passou, é um presente que vai ser guardado para sempre no coração. A gente sabe que tem muita gente hoje que frequenta a casa que não conheceu o Dr. Melo, tá? E às vezes até se perguntam, mas por que vocês estão falando tudo isso? A gente está falando tudo isso porque se não fosse ele, não teria a casa que tem hoje. Não. Se não fosse por ele, a gente não ia estar aqui, a casa não ia estar lá, sabe? Não quer dizer que talvez todos nós não estivéssemos em outros trabalhos, sim, em outras sim. casas, mas isso, do jeito que é, do jeito na que estrutura hoje, né? que é hoje, da forma que é hoje, não seria. Com certeza não. E assim, Deus tem as coisas planejadas para nós. Deus tem um caminho para cada um de nós. E se esse caminho era essa casa, e no dia de hoje estarmos aqui fazendo isso, divulgando o Evangelho, casa com portas abertas, prestando auxílio na parte material e espiritual, mesmo durante a pandemia, nós conseguimos não parar,
Pelo contrário, produzimos estudos, material, lives, uma série de coisas que talvez nem ele, né, imaginasse que fosse assim. Mas tudo começou com ele. E por isso a nossa gratidão e reconhecimento. E assim, e não somos nós, eu e a Ana, todos nós que fazemos parte do centro, tá? Trabalhadores, frequentadores, pacientes, são todos parte de um todo, porque, né, sozinho ninguém faz nada, como a gente já disse. E assim, tudo isso só existe por causa dele, né? E pelo exemplo que ele deixou e o jeito que ele nos ensinou a trabalhar, a responsabilidade que a gente tem que assumir, tudo com seriedade, com amor. Então, meus irmãos, isso é para vocês, né, aqueles que não conhecem, aqueles que conhecem, relembrarem um pouco do nosso querido irmão. E como o Dr. Mello era assim, né, com o Dr. Bezerra de Menezes, nós vamos agora todos juntos, né? Aqueles que puderem fazer aí em suas casas em voz alta, vamos fazer a prece do Dr. Bezerra de Menezes e que ela possa ser o nosso presente em vibrações de amor para o nosso Dr. Mello no dia de hoje, né? Esse é o nosso parabéns a você, do Dr. Mello, em forma de prece. Então, se todos vocês puderem fazer comigo, em voz alta, nós vamos dizendo assim: nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem a teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas, sempre o amor. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. E com essa prece nós vamos relaxando e sentindo a presença do nosso mentor espiritual, o mentor de cada um, estendendo a sua destra sobre nossa cabeça e nos dando um passe magnético, um passe restaurador, aquele que dá o equilíbrio ao corpo físico e ao corpo espiritual. Tirando todos os miasmas, tirando todas as cargas negativas, nos tornando assim mais salutares, mais mansos, mais dignos, mais amorosos. E vamos também pedindo aos espíritos que nos cercam no dia de hoje, rogando aos bons espíritos encarregados da fluidificação da água, presente na casa de cada um, que possam transmitir as energias salutares do fluido cósmico universal para o nosso equilíbrio psíquico e físico. Que as moléculas
da água sejam convenientemente transformadas para a cura dos doentes, para a bênção das crianças, para os idosos, para as gestantes e para o refazimento espiritual de todos nós. E de todos aqueles que se beneficiarem ao beberem esta água que separamos. Que este santo momento inspire a todos nós a nos tornarmos mais humildes, mais caridosos, mais fraternos uns com os outros. Obrigado, Espírito de Luz. Obrigado, Jesus. E obrigado, Deus de amor. Que assim seja. E vamos aproveitando nesse momento também, após tantos recebermos, a doar, a vibrar por todos aqueles que necessitam. Vamos então imantando o nosso planeta Terra, esse planeta que nos acolhe, com muita paz, com muito amor, desejando que todos aqueles que estiverem em sofrimento nesse momento, qualquer que seja o sofrimento, eles possam ser acolhidos. Vamos vibrando especialmente por aqueles que se encontram nesse momento em situação de dor pelas guerras, em situação de dor pela fome, pela falta de casa, pela falta de moradia. Então que todos sejam acolhidos por essa vibração e que possam ser atendidos de acordo com o merecimento de cada um. Vamos vibrando por todas as igrejas, todos os credos e religiões, para que eles possam estar sempre com as suas portas abertas e, principalmente, olhando por aqueles mais necessitados, quer seja do espírito ou do corpo físico. Vibramos em especial pela casa que nos recebe, a casa do Dr. Bezerra de Menezes, por todos os seus trabalhadores e frequentadores, por aqueles nossos entes queridos que já foram para a pátria espiritual, hoje em especial pelo nosso amigo Dr. Melo, enfim, por todos aqueles que já se foram, sejam eles amigos, parentes. E por fim, vamos vibrando pelo mentor individual de cada um de nós e por nós mesmos como pequeninos trabalhadores na seara do Cristo. Que assim seja. E nesse momento, chegando ao término da nossa reunião mediúnica, eu vou fazer a prece, uma prece que me toca muito o coração, e eu peço que ela também seja, em nome de todos nós que estão nos ouvindo agora, que ela seja endereçada ao Dr. Melo, que ela siga essa prece com o nosso amor, com o nosso carinho, com o nosso reconhecimento, e que possamos, Senhor, honrar a tudo que Ele fez aqui na Terra, com o nosso trabalho, com o nosso amor também pelo próximo, e que prontamente, com certeza, estaremos todos juntos novamente para um grande abraço fraternal. Dr. Melo, muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Recebe todo o meu carinho e dos meus irmãos na noite de hoje. Deus, Senhor meu Deus, muito obrigada pela crença que me destes, pelo pão que me dás, pela água, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que eu vejo no altar da natureza, pelos olhos que descobrem a terra que se detém no céu, que acompanham as águas do mar. Obrigada, Senhor, porque eu posso ver o mar. Obrigada pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que escorrem pelos olhos do mundo inteiro, e a voz melodiosa e cânora do boiadeiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, e a melodia dos imortais que ninguém esquece jamais. Obrigado pela minha voz,
e pela voz que canta, pela voz que ensina, que alfabetiza, pela voz que ilumina, pela voz que fala de amor. Obrigada, Senhor, porque eu posso falar e o teu nome sublime na garganta eu posso cantar. Obrigada pelas minhas mãos que aram, que trabalham, que colhem e que recolhem, pelas mãos que colhem amor, que fazem caridade, pelas mãos que estreitam mãos, que acenam a Deus e que dão ternura, pelas mãos da generosidade, que compõem poemas, que pintam, que firmam decretos e estabelecem leis, que fazem cartas de amor, pelas mãos que escrevem cartas de consolação em teu nome, Senhor. Obrigada pelas mãos que limpam feridas, diminuem as misérias da vida, pelas mãos que no seio estreitam o filho do corpo alheio, e pelos pés que me permitem andar. Obrigada, Senhor, porque eu posso caminhar sem reclamar, e diante do meu corpo perfeito, deixa-me orar. Eu vejo na terra os que são aleijados, marcados, amputados. Obrigada, Pai, pelo lar, o meu doce cantinho, a minha favela, a minha tapera, o meu ninho de amor, seja o meu palácio ou um leito de dor. Obrigada pelo amor. Quem pode viver sem a presença de amor? Seja este o amor de uma mulher, de um irmão, de um cão. Quem aguenta a solidão? Mas se eu ninguém tiver, nem um amigo para abraçar, nem um irmão para me acompanhar, se eu não tiver ninguém para me dar a mão, eu darei a minha a ti e direi: obrigada, Senhor, porque eu nasci, e obrigada, Senhor, sobretudo, porque eu creio em ti. E assim nós terminamos mais uma reunião mediúnica, que eu falei que ia ser de alegria e que eu não deveria chorar, mas as minhas lágrimas não são de tristeza, longe disso, são de emoção e agradecimento por tudo, Senhor, por tudo que a gente acabou de ler nessa prece e muito mais que o Senhor tem dado para todos nós. Boa noite a todos. Foi um prazer mais uma vez dividir esses momentos com vocês. Espero que todos se sintam bem como a gente está se sentindo nesse momento, né? Que vocês possam realmente receber essas bênçãos e essas graças que a nós foram dispensadas na noite de hoje. Nós estaremos sábado lá no centro. Quem quiser, podem comparecer. Aqueles que tiverem com sintomas gripais, por favor, à distância, podem nos ligar. Estaremos atendendo, todos de máscara, tomando os cuidados, e serão todos muito bem-vindos. E esse é o momento que a gente tem que ter muita calma, né? Tem que ter muita paciência. A situação está meio difícil com essa nova onda dessa doença que nos assola no momento, mas tenhamos calma, tenhamos fé. Muito em breve tudo vai se normalizar. Tudo no tempo, né? Tudo a seu tempo. E vivamos o nosso tempo, né? O tempo de hoje com sabedoria, paciência e amor ao próximo. Nós pedimos para estarmos aqui muito nesse momento. Muito. Então façamos bom uso, vamos aproveitar da nossa chance e da nossa oportunidade. Vamos aproveitar tudo que o momento nos oferece, né? Muito obrigado a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um.